A carta de Policarpo, bispo de Esmirna, aos Filipenses. Policarpo e os presbíteros que estão com ele, a igreja de Deus que reside em Filipos, que a misericórdia e a paz lhes sejam multiplicadas da parte do Deus Todo-Poderoso e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Alegro-me com vocês imensamente em nosso Senhor Jesus Cristo, pelo fato de vocês terem acolhido os modelos do verdadeiro amor e aproveitando a oportunidade que tiveram de terem ajudado em sua viagem aqueles homens que estão presos em correntes, que nos santos ajustem-se bem, pois são de fato os diademas dos verdadeiros eleitos de Deus e de nosso Senhor. E também me rejubilo porque a firme raiz de sua fé, conhecida desde o princípio, ainda subsiste e produz frutos para nosso Senhor Jesus Cristo, que suportou nossos pecados até morrer, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os grilhões do Hades. Mesmo não tendo visto, vocês creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Alegria que muitos ansiaram por sentir, sabendo que vocês são salvos pela graça, não por obras, isto é, pela vontade de Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, fiquem atentos, sirvam a Deus em temor e em verdade, deixando de lado a loquacidade vazia e os ensinamentos errados da multidão, crendo naquele que o ressuscitou dentre os mortos e o tornou glorioso, e lhe deu um trono à sua direita, ao qual ele submeteu todas as coisas, tanto no céu como na terra, a quem tudo que tem vida serve, que está pronto para julgar os vivos e os mortos, cujo sangue Deus exigirá daqueles que a ele desobedecem. Pois aquele que o ressuscitou dentre os mortos também nos ressuscitará, se nós fizermos sua vontade e seguirmos seus mandamentos, e amarmos o que ele amou, abstendo-nos de todo mal, da avareza, do apego ao dinheiro, da calúnia e do falso testemunho, não retribuindo o mal com mal, nem insulto com insulto, nem golpe com golpe, nem maldição com maldição, mas antes lembrando-nos do que o Senhor disse quando nos ensinou: não julguem e vocês não serão julgados, perdoem e serão perdoados. Sejam misericordiosos para que possam obter misericórdia, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. E bem-aventurados os pobres, os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Escreva essas coisas sobre a justiça, irmãos, não por iniciativa minha, mas porque vocês primeiro me convidaram a fazê-lo. Certamente nem eu nem ninguém como eu consegue acompanhar a sabedoria do bem-aventurado e glorioso Paulo, que quando esteve presente face a face entre vocês com a geração de seu tempo, ensinou-lhes com precisão e firmeza a palavra da verdade. Também, quando ausente, ele lhes escreveu cartas que lhes possibilitarão, se as estudarem atentamente, crescer na fé transmitida a vocês, que é a mãe de todos nós, acompanhada de esperança e guiada pelo amor a Deus, a Cristo e ao próximo. Pois se alguém se ocupar disso, terá observado o mandamento da justiça. Pois aquele que possui o amor está longe de qualquer pecado. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sabendo, portanto, que nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar, vamos nos armar com as armas da justiça e vamos, em primeiro lugar, ensinar a nós mesmos a viver segundo o mandamento do Senhor. Então vocês precisam ensinar suas mulheres na fé transmitida a elas e no amor e na pureza, a tratar seus maridos com carinho em total fidelidade e a amar todos os outros de maneira igual em toda a castidade e a educar seus filhos no temor de Deus.
E as viúvas devem ser discretas em sua fé comprometida ao Senhor, orando sem cessar por todos, evitando qualquer calúnia, fofoca, falso testemunho, apego ao dinheiro, de fato, todas as espécies de maldade, sabendo que elas são o altar de Deus, que tudo examina para verificar possíveis falhas, e nada lhe escapa, seja em pensamentos, seja em sentimentos, ou em quaisquer segredos do coração. Sabendo, então, que de Deus não se zomba, devemos levar uma vida digna de seus mandamentos e sua glória. Da mesma forma, os diáconos devem ser irrepreensíveis diante de sua justiça, como servos de Deus e de Cristo e não dos homens, não sendo caluniadores ou falsos ou apegados ao dinheiro, mas sendo comedidos em todos os assuntos, compassivos, cuidadosos, vivendo de acordo com a vontade do Senhor, que se tornou servo de todos. Se nós agradarmos a Ele no tempo presente, também prevaleceremos no tempo futuro, pois Ele prometeu nos ressuscitar dos mortos. E se formos cidadãos dignos dele, com Ele também reinaremos, desde que obviamente tenhamos fé. De igual maneira, também os mais jovens devem ser irrepreensíveis em todas as coisas, especialmente preocupando-se com a pureza e refreando-se de todo mal. É uma coisa boa evitar todas as situações de luxúria deste mundo, pois os desejos carnais guerreiam contra a alma. E nem os fornicadores, nem os efeminados, nem os homossexuais herdarão o reino de Deus, nem aqueles que adotam práticas perversas. Por isso é preciso abster-se de todas essas coisas e obedecer aos presbíteros e diáconos como se obedecêssemos a Deus e a Cristo. E as mulheres jovens devem viver com uma consciência ilibada e pura. Também os presbíteros devem ser compassivos, misericordiosos com todos, trazendo de volta os que se desviaram do caminho, cuidando dos enfermos, não esquecendo as viúvas ou os órfãos ou quem for pobre, mas sempre se preocupando com o que é honroso aos olhos de Deus e dos homens, abstendo-se de toda a ira da parcialidade, do juízo injusto, evitando o apego ao dinheiro, não sendo precipitados no julgar, sabendo que todos temos a dívida do pecado. Se então oramos ao Senhor pedindo perdão, nós também devemos perdoar, pois estamos diante dos olhos do Senhor e de Deus, e todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então vamos servir-lhe com temor e reverência, como Ele mesmo ordenou juntamente com os apóstolos que nos pregaram o Evangelho e os profetas que previram a vinda do Senhor. Sejamos zelosos pelo que é bom, evitando ocasiões de escândalo e falsos irmãos, e aqueles que usam hipocritamente o nome do Senhor, que enganam gente de cabeça oca. Pois muitos não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo, e todo aquele que não confessa o testemunho da cruz é do diabo. E todos que distorcem as palavras do Senhor para satisfazer seus próprios desejos lascivos e dizem que não existe nem ressurreição nem julgamento, esses são os primogênitos de Satanás. Vamos, portanto, abandonar a vaidade da multidão e seus falsos ensinamentos e voltar à palavra que nos foi transmitida desde o princípio, vigiando em oração e continuando firmes na prática do jejum, suplicando com fervor ao Deus que tudo vê, para não nos deixar cair em tentação, exatamente como disse o Senhor. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos então ficar firmes e incessantemente fiéis à nossa esperança e à promessa de retidão, isto é, a Cristo Jesus. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca.
mas em nosso benefício ele tudo suportou para que nele pudéssemos viver. Portanto, sejamos imitadores de sua paciente tolerância, e se nós sofrermos por causa de seu nome, vamos glorificá-lo, pois ele nos deu esse exemplo em sua própria pessoa, e foi nisso que nós cremos. Agora exorto todos vocês a serem obedientes à palavra de justiça e exercer toda a paciente tolerância que vocês testemunharam com seus próprios olhos, não apenas nas abençoadas pessoas de Inácio, Zósimo e Rufo, mas também em outros que foram membros da sua comunidade, no próprio Paulo e nos demais apóstolos, persuadidos de que eles todos não correram em vão, mas na fé e na justiça, e de que agora eles ocupam o lugar que mereceram junto ao Senhor, cujo sofrimento eles compartilharam, pois eles amaram não este mundo presente, mas aquele que morreu por nós e foi ressuscitado por Deus em nosso benefício. Mantenham-se firmes, portanto, nessas coisas, e sigam o exemplo do Senhor, firmes e inabaláveis na fé, amando os irmãos, sendo carinhosos uns com os outros e cooperadores em favor da verdade, na suavidade do Senhor, preferindo uns aos outros, sem desprezar ninguém. Quando lhes for possível, não deixem de fazer o bem a quem dele precisa, porque a doação de esmolas livra da morte. Submetam-se todos vocês uns aos outros, levando uma vida acima da censura dos pagãos, de modo que possam ser elogiados por suas boas obras, e o Senhor não seja blasfemado por sua causa. Ai daqueles, porém, por meio dos quais o nome do Senhor é blasfemado. Portanto, ensinem todos vocês a sobriedade com a qual estão vivendo. Sinto-me profundamente angustiado por causa de Valentim, que durante algum tempo foi presbítero entre vocês, porque ele abandonou a função que recebeu. Advirto-os, portanto, de que evitem o perigo do dinheiro e sejam puros e sinceros. Evitem o mal de toda espécie, pois como alguém que não sabe conduzir a si mesmo nestas coisas pode ensinar aos outros? Se alguém não evita o apego ao dinheiro, ele será corrompido pela idolatria e assim será julgado como se fosse um pagão, que ignora o julgamento do Senhor. Ou será que não sabemos que os santos hão de julgar o mundo, como ensina Paulo? Todavia eu não observei nem ouvi nada disso entre vocês, com quem o bem-aventurado Paulo trabalhou e a quem ele mencionou no início de suas cartas. Ele costumava se orgulhar de vocês em todas as igrejas que naquela época eram as únicas que conheciam a Deus, pois nós ainda não o conhecíamos. Por isso lamento muito o caso daquele homem e sua mulher. Que Deus lhes conceda o verdadeiro arrependimento. Mas vocês também devem ser moderados nessa questão, e não os considerem como inimigos, mas recuperem-nos como membros que estão sofrendo e andam perdidos, para que vocês possam salvar seu corpo inteiro. Pois fazendo isso, vocês vão se aperfeiçoar. Confio de fato que vocês sejam bem versados nas Sagradas Escrituras e que nada lhes escape, algo que não me foi dado. Mas simplesmente como está nestas Escrituras, quando vocês ficarem irados, não pequem, e apaziguem sua ira antes que o sol se ponha. Feliz é aquele que se lembra disso. Creio que é o que acontece com vocês. Que Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo os edifique na fé, na verdade, em toda gentileza, sem raiva e em paciente tolerância, em resignação, clemência e pureza.
eles concedam lugar e participação entre seus santos, e também a nós juntamente com vocês e a todos que sob o céu estão destinados a crer em nosso Senhor Jesus Cristo e no Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Orem por todos os santos, orem também pelos imperadores, magistrados e governantes, e orem por aqueles que os perseguem e pelos inimigos da cruz de Cristo, para que seu fruto seja visível em todos, de modo que vocês sejam perfeitos nele. Vocês, assim como Inácio, me escreveram pedindo que, se alguém viajar para a Síria, leve consigo também a carta dele. Se uma oportunidade favorável se apresentar, vou cuidar disso, ou pessoalmente, ou pelas mãos de quem for enviado para representar vocês e também a mim. Estamos lhes enviando as cartas de Inácio, as que nos foram endereçadas e as outras que estavam em nossas mãos, exatamente como vocês nos pediram. Elas estão aqui anexadas. Delas vocês podem derivar grandes benefícios, pois dizem respeito à fé, à paciente tolerância e a todo aperfeiçoamento que se refere ao Senhor. Sobre Inácio e os que o acompanham, mandem-nos todas as informações confiáveis que vocês tenham. Estou lhes enviando esta carta pelas mãos de Crescente, que recentemente recomendei a vocês e volto a recomendar agora. Ele morou conosco levando uma vida irrepreensível, e eu acredito que fará o mesmo entre vocês. Também lhes recomendo a irmã dele, quando ela aí chegar. Felicidades na graça de Senhor Jesus Cristo a vocês e a todos os seus. Amém.